irão se escandalizar. Irmãos, entenda uma coisa, quando o Senhor ele lança uma palavra é porque vai acontecer. Não adianta eu e você achar que somos fortes o suficiente para pular o que o Senhor falou, que isto não acontece. Se o Senhor falou que você vai passar por isto, você vai passar por isto. E se o Senhor te falou que você vai passar e no fim você tem uma vitória, não adianta nós queremos pular a parte da luta e ir para a vitória. E Pedro naquele momento ele quis pular essa parte. Vamos pular a parte do sofrimento. Não, eu sempre estarei com o Senhor. E o Senhor ele diz assim, ó, todos irão se escandalizar com o que há de acontecer com o pastor e o seu rebanho será dispersado. O Senhor naquele momento ele está falando da crucificação dele. Quando eu for levado, quando eu for humilhado, quando eu for maltratado, aqueles que andavam comigo não estarão lá. Foi uma palavra que o Senhor falou naquele momento e a palavra do Senhor não se volta atrás. Só que talvez Pedro não entendeu isso na inconstância dele. Você vê Pedro andando sobre o mar na Bíblia. Você vê que Pedro teve fé para andar até Jesus. Mas você vê ele também afundando. O mesmo homem que andou sobre a água foi o mesmo homem que afundou. Você entende que eu e você, como ser humano, nós vamos errar, mas nós devemos voltar atrás com o nosso erro. Você vê a palavra do Senhor falando, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. E aí quando aquilo acontece, Pedro era um discípulo de Jesus. E quase todos os lugares que você vê falando de Jesus, Pedro está lá. Quando ele sobe o monte, quando ele vai a algum lugar, Pedro está lá. E você vê que alguém que o Senhor também amava, como todos os seus discípulos. Mas era alguém que queria mostrar para o Senhor que o amava muito. Que não ia errar com ele nunca. Mas eu quero que você entenda esta noite. Nós estamos chamando você aqui para aceitar um Jesus que você vai errar com ele assim como eu erro. Mas é esse mesmo Jesus que vai te perdoar assim como ele me perdoa. E nós começamos tudo de novo. Essa história de Pedro faz nos mostrar essa inconstância do ser humano. Hoje eu quero servir ao Senhor, amanhã eu não aguento mais. Você está no sofrimento em casa, você pensa em tirar a própria vida. E aí o Senhor, ele te manda uma voz, ele te manda um louvor dizendo, não faça isso, vem até mim. Eu te dou amor, eu te dou paz, aí você quer vir. Só que aí como parece, aparentemente a situação mudou, você volta atrás. Muitos na casa do Senhor estão fazendo isso. Saíram da casa do Senhor por inconstância do ser humano, por decepção com o ser humano. E o Senhor está mostrando para Pedro aqui. Pedro, você me ama, mas você vai falhar comigo porque você é ser humano, Pedro. Aleluia. Eu que sou Jesus, não você. E nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor nos mostra que aquele que não vai falhar conosco, jamais irá falhar conosco, se chama Jesus de Nazaré. Eu estou falando com você hoje, eu estou pregando a palavra com você hoje. Amanhã eu posso te decepcionar como ser humano, mas o Senhor não te decepciona. E o mais interessante dessa passagem é que quando fala assim, o Senhor virando-se, olhou para Pedro. Alguém que Pedro amava, olha para ele com um olhar, mostrando a ele acontecer o que eu disse que ia acontecer. Só que, irmãos, eu não imagino o olhar de Jesus como um olhar decepcionado. Não. Eu imagino o olhar de Jesus mostrando para Pedro, ó, você falhou comigo, Pedro, olha para mim, Pedro. Mas eu não vou falhar com você, Pedro. Aleluia. Eu vou continuar, eu vou terminar, Pedro. Eu vou morrer por você. Aleluia. Você não merece, mas eu vou. Eu imagino o olhar do Senhor naquela hora. E esse choro que a Bíblia fala, Pedro chorou amargamente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você decepciona alguém aqui na terra, um amigo, um esposo, uma esposa, um parente, e aquela pessoa te olha com aquele olhar de decepção, o seu coração se corta por dentro. Então eu imagino Pedro olhando para quem amou ele, para quem nunca falhou com ele, e falando consigo mesmo, o que foi que eu fiz com quem me amou, com quem eu podia confiar. Então Pedro chorou, porque é isso que acontece com o ser humano. Você tem que chorar, você tem que expor a sua dor,
que expor a sua dor. Não adianta você tentar resolver as coisas sozinho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui em um lugar que daqui uns dias será um templo, onde será pregado o amor do Senhor constantemente. Mas esse templo não significa nada se o Senhor não estiver nele. E é isso que nós queremos pregar hoje. Nós queremos convidar aqui pessoas que tenham o Espírito Santo, que aceite esse amor, que consegue admitir o seu erro e voltar atrás como Pedro voltou. Porque, irmãos, quem não se arrepende não chora. Não precisava Pedro correr até Jesus naquela hora. O Senhor sabia o que passava no coração dele. E você vê ali Pedro chorando. Pedro naquela hora ele soube: eu sou um ser humano, eu falhei com ele, eu não sou melhor que os 12. Naquele momento Pedro sabia que ele era um ser humano como qualquer outro. Sabe qual era a diferença dele com os outros? É que ele reconhecia o seu erro. Você vai ver adiante dessa história Pedro voltando atrás e sendo uma bênção, continuando sendo uma bênção. Mas nesse momento, irmão, que você vê o Senhor olhar para Pedro e Pedro chorar amargamente, Pedro não fica ali. Você vê que quando Jesus está carregando a cruz, a Bíblia fala que um tal de Simão, que estava passando por ali, ajudou a carregar. Você não vai ver Pedro mais ali. Sabe por quê? Porque quando nós falhamos, sabe o que o inimigo põe na nossa mente? Acabou tudo. Você não merece mais nada. Não adianta você tentar consertar o seu erro, que não vai adiantar. E o inimigo, ele começa a lançar flechas. Ele começa a lançar coisas no seu pensamento. E ele começa a te deixar sozinho. Porque você não quer falar para ninguém porque tem vergonha. Você não quer voltar ao lugar do seu erro porque tem vergonha. E a vergonha começa a tomar conta de você. E sabe o que muitos não entendem no dia de hoje? O inimigo não lança só a vergonha sobre você. É através da vergonha que vai começando você se sentir só. E através de você sentindo só que vem uma depressão. Através dessa depressão que você larga sua família de mão. E através de tudo o inimigo vai tirando a sua vida. Até o momento que você chega e fala assim: ó, não faz sentido mais nada, acabou tudo. E o inimigo tem levado quantas vidas com ele? Porque as pessoas estão escolhendo ouvir a voz do diabo em vez de ouvir a voz de Jesus Cristo. O Senhor está batendo nas portas aí fora, mas o Senhor também está batendo nas portas aqui dentro. Ele bate e fala assim: ei, você errou, mas eu quero te perdoar, porque que você não se perdoa? Se eu, Jesus, que morri por você, consigo perdoar o seu erro comigo, e o inimigo fica lançando coisas no coração, e aí nós continuamos